E o que acontece é que hoje em dia, apesar de muitos avanços já terem acontecido nesse lado, ainda bem, né, que a humanidade, de alguma maneira, em alguns pontos, vai evoluindo, existe muita dificuldade, ainda existe muito essa atribuição de que a mulher deva ser multitarefa, uma romantização disso. Isso é errado, gente. Isso é bem errado, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, porque frequentemente eu recebo perguntas assim, Thaís, eu sou mãe solteira e eu saio de casa muito cedo para ir trabalhar, eu tenho que deixar meu filho na creche, volto tarde, eu não consigo estudar, não consigo fazer minhas coisas, porque eu mal consigo respirar o dia inteiro, de tão cansada que eu tô por fazer o que é obrigação. É uma situação difícil. Então, assim, eu não posso ser hipócrita de chegar aqui e falar que a organização vai resolver um problema estrutural, que é um problema da sociedade. Eu tô começando falando sobre as mulheres porque a sobrecarga é real para mulheres. Não quer dizer que homens não se sintam sobrecarregados quando não tem ajuda também. O que é a ajuda? A ajuda é como se fosse uma coisa opcional, como se fosse um favor, como se fosse algo que uma pessoa faz pontualmente ali. Quando a gente fala do trabalho doméstico, essencialmente, se você, por exemplo, tem uma faxineira em casa, você está contratando um serviço, isso não é ajuda. Então é muito importante a gente nomear as coisas como elas são. E lembrando que se você contrata uma faxineira, na verdade está terceirizando essa precarização para uma outra mulher. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso, sobre o nosso papel na sociedade também. Porque é claro que a faxineira precisa do trabalho dela. Mas para ela poder trabalhar, ela também tem que deixar o filho dela com outra pessoa, ela também tem que ter uma jornada de trabalho estafante para poder estar na sua casa. Então, o mínimo, né, que a gente pode fazer numa condição assim é tratar bem, oferecer os melhores direitos possíveis e, se possível, ajudar. Aí sim, que é uma coisa pontual, na emancipação. Então, muitas vezes a faxineira ela só trabalha como faxineira porque ela não tem outra opção, ela não conseguiu estudar, ela, né, enfim, a gente sabe quais são os problemas da sociedade. Como que você pode fazer para ajudá-la? Isso se ela quiser ajuda, claro. Então, vale sempre uma conversa para saber se tem algo que você pode fazer. Quando a gente fala de ajuda em casa no sentido de família, por exemplo, uma família que seja constituída por um homem e uma mulher, que são pais de uma criança ou mais crianças, o que o pai faz não é ajuda. A gente tem que parar de usar esse termo. Não é ajuda, tá? Simplesmente faz parte de todo o rolê ali junto com a mãe. É uma equipe. Eu sei que é ridículo falar equipe porque fica parecendo que eu tô querendo corporatizar a família e não é a minha intenção, mas é que é mais fácil de fazer essa analogia. Então a gente tem ali uma equipe que cuida da casa, das coisas em comum, da casa, dos filhos, de tudo que diz respeito a ambos, tá? Eu entendo que essa mentalidade está mudando cada vez mais, ainda bem, mas ainda existe muita resistência. A gente está bem nesse período da transição. No meu livro, Casa Organizada, eu falo sobre isso, que a gente está nesse momento, então a gente está vivenciando e a gente é parte dessa solução também. Por isso que é importante que a gente se informe, se esclareça e converse muito. Aí também entra não apenas as conversas que eu tenho com meu marido diariamente sobre esse assunto, às vezes eu mesma falo alguma coisa e eu falo, nossa, olha o que eu falei, isso é machismo estrutural. Então, assim, até eu às vezes deixo escapar, mas já sinto um pin instantâneo quando eu falo. E eu falo pro meu marido, compartilho com ele, ele já reflete também, porque o homem, ele foi criado de outra maneira. O que é estrutural? É uma coisa que faz, né, é a estrutura aí. Então, muitas vezes a gente tem que desconstruir essa estrutura para a gente conseguir construir algo novo. E no caso dos homens, é um trabalho de desconstrução muito importante. Temos um filho menino, como que a gente desconstrói isso para ele, né, desde o início, falando a questão das cores, né, rosa e azul e tudo mais, se permitir quando um amiguinho chora, não é para zoar o amiguinho porque tá chorando, e sim acolher o amiguinho porque ele tá sofrendo. Então, é aquilo, a gente vai fazendo a nossa parte, né, mas mais uma vez, a gente sempre tem que tomar cuidado para a gente não culpabilizar o indivíduo, que é o que esse sistema que a gente vive propõe, que tudo é responsabilidade do próprio indivíduo. A gente tem, claro, nossas responsabilidades, a nossa proatividade, nosso esforço, claro que tudo isso é muito importante,